Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria compartilhar com vocês, então, essa semana eu recebi uma irmã querida compartilhou um sonho que ela teve. Ela sonhou que a nossa igreja estava com muitas pessoas novas e tinha muito amor. Isso me encheu de ânimo, assim, porque eu fiquei pensando as músicas que a gente ia cantar hoje, e aí eu pensei nessa que a gente vai cantar agora, porque nós temos um Deus que faz milagres. Aleluia. E Ele ouve a nossa oração. Então a gente vai cantar essa música. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O Salmo 145, no versículo 3 diz: Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Vamos orar para agradecer esse tempo. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. E apesar das nossas falhas, Pai, apesar de que às vezes o que planejamos não dá certo, sabemos que Tu estás no controle de tudo. Tu se agrada de um louvor verdadeiro, de um louvor sincero. Então nós entregamos esse tempo para Ti, Senhor. Que possamos Te adorar, Pai, a cada dia com as nossas vozes, com o nosso clamor, com a nossa adoração. Que o Senhor se agrade, Pai, das nossas vidas. Possamos nos colocar sempre diante do Senhor e buscarmos fazer a Tua vontade, Senhor. Muito obrigada por esse tempo. Ser conosco agora, preparando o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pedimos também as Tuas bênçãos sobre a vida do Darlan, que irá trazer a Tua palavra, Senhor. Amém. O Senhor use a vida dele agora, que o Teu querido Espírito Santo fale, Pai, através dele para cada um de nós. Amém. Que Ele encontre os nossos corações férteis, Pai, para ouvir o que Tu tens para nos dizer e para pormos em prática, Pai, tudo aquilo que temos aprendido do Senhor na Tua palavra. Amém. Muito obrigada por esse tempo. Te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Foi bem legal, na verdade, porque eu achei interessante ouvir a capela, assim, faz muito tempo que talvez estava nos planos até de Deus fazer não funcionar o nosso media player, né? Vamos fazer uma oração então para nós entregarmos esse tempo para Deus. Senhor Deus Pai, peço que o texto que nós vamos aqui analisar hoje, que é 1 João capítulo 2, possamos extrair dele realmente aquilo que está na Tua palavra, aquilo que vai ser exposto aqui. Tem muita coisa e eu peço que o Senhor esteja direcionando, que o Espírito Santo esteja cuidando de todos os detalhes e dando a nossa aplicação tanto individual quanto para a igreja e também uma edificação tanto para mim quanto para todos. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Semana passada estudamos o texto de 1 João, capítulo 1. Roberto, né, trouxe. Faz parte de uma série de estudos, né? Vai passar por todo o livro de 1 João. O Roberto me deu um baita tema de casa aqui, porque é um capítulo um pouco longo. E talvez para isso possa levar uns 10 minutinhos a mais do que o normal, tá? Porque para a gente poder passar todo ele sem entrar em muitos detalhes, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, tá? Então para a gente possa estar se preparando. E no último, capítulo 1, só para fazer uma pequena revisada, João ele fala, né, de uma comunhão com um Deus que é luz, né? Ele faz essas comparações, luz e trevas, né? E vai ter versículos que vão dizer, bem resumidamente, né, que quem anda em trevas e afirma que tem comunhão com Deus é mentiroso, né?
Quem afirma que não tem pecado também é mentiroso, faz de Deus um mentiroso. Então, dá para ver aqui tanto quem permanece, né, no pecado não tem comunhão com Deus, mas também quem diz que não tem nenhum pecado também não está correto. E aí ele coloca, né, que Deus perdoa e purifica aquele que confessa os seus pecados. E aí fechou ali o primeiro capítulo. E hoje, nesse que a gente vai estudar, ele continua nesse contexto aí, falando ainda sobre a comunhão de um Deus que é luz. Capítulo 13 vai continuar, em vez de luz ele vai explicar sobre a comunhão com Deus que é amor, né? E não com Deus que é luz. Então João ele tem uma literatura de alguém que já está bem idoso, assim, alguém muito respeitado também pelas igrejas da época, e ele tem esse cuidado, esse carinho, né, com os seus filhinhos, que ele usa muito essa palavra. Então ele olha para os seus irmãos, ele trata eles como filhinhos. Então é como se fosse um vô, assim, bem cuidadoso, né, com as igrejas, e tem muito carinho com os cristãos, com as igrejas. Hoje a gente vai ver sobre basicamente 3 pontos ali que é levantado. Então ele vai falar sobre evitar o pecado, sobre guardar os mandamentos, e também vai falar sobre evitar o erro dos falsos mestres, como identificar essas pessoas, como não cair na mesma armadilha deles. Antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente parar alguns minutinhos aqui e a gente entender ou relembrar como que era o contexto, qual é o contexto dessa carta. Então, essa carta de 1 João, ela foi escrita, foi bem tardia, né? Por volta do ano 80, 85, por aí. Era um tempo em que esses cristãos, os leitores dessa carta, não estavam ainda sob uma perseguição, como em outras dá a entender. Então tinha um problema muito interessante, muito específico. Existia o tal do gnosticismo. Talvez vocês já ouviram muito falar sobre essa filosofia que começou lá naquela época. Era o início dessa crença, né, dessa filosofia. Eu vou dar uma explicadinha mais ou menos nela, o que eles criam. Tá? O gnosticismo ele vem da palavra gnose. E gnose é derivado significa conhecimento. Tá? E aí você vai pensando aí as semelhanças com algumas crenças que se tem hoje no mundo afora. Então, o gnóstico então, era aquela pessoa que adquiria um conhecimento especial, de alguma maneira, ou uma iluminação. Já ouviram falar? Alguém que crê em iluminações, assim, alguém que foi iluminado. Então ele vivia de acordo com esse conhecimento especial que ele recebeu, e tornava ele diferente dos outros, mais elevado, sabe? Os gnósticos, eles acreditavam que apenas o espírito era puro, era bom, e a matéria era maligna. Então, o corpo humano, sim, ele era maligno em essência, mas o espírito interno deles era algo bom. Então, eles tinham essa separação entre uma coisa e outra, e isso fazia com que eles fossem moralmente bem frouxos, assim. Então, eles não tinham preocupação moral ou ética de fazer as coisas certas, ou de serem puros, né, no andar deles, porque eles acreditavam que os atos deles não iam afetar na sua relação com Deus. Basicamente isso. Então eles acabavam sendo um movimento, um pensamento que se opunha à simplicidade da fé cristã. A fé cristã é algo bem simples, tá? É uma mensagem simples. E os gnósticos, eles já tinham uma filosofia mais sofisticada ao olhar deles, e que tornava eles mais especiais, digamos, no pensamento deles, né? Isso fazia o quê? Fazia com que eles desprezassem ou fossem snobs com aqueles que não fossem iniciados na crença deles. Então eles olhavam um cristão simples ali, tendo a sua fé simples, e eles olhavam com um olhar de snob, assim, eu sou diferente deles, sou mais elevado, sou superior, porque eu recebi um conhecimento especial de Deus, né, digamos. Vai pensando aí o que a gente tem hoje em dia que se assemelha a isso. Então, com isso, o que eles faziam? Então, eles negavam a encarnação de Cristo. Para eles, Cristo era só alguém que no batismo lá recebeu uma iluminação especial.
assim como eles acreditavam que tinham recebido também. Então Cristo não era nada além de um cara que foi iluminado ali. Então eles negavam a encarnação de Cristo, mas também diziam que tinha uma relação muito íntima com Deus Pai. Então, olha as discrepâncias, tá? Que mais? Eles também tinham um detalhe interessante, que eles se baseavam nas mesmas escrituras das igrejas. Então eles pegavam as escrituras que tinham e eles faziam uma reinterpretação delas para encaixar na filosofia deles. Então isso equivale a mais ou menos ao que a gente tem no esoterismo de hoje, suas várias formas, né, que a gente vê por aí, ou várias crenças ou seitas ou vertentes aí que a gente pode pensar que reinterpretam a Bíblia para encaixar naquilo que elas creem. Tá? Então isso é uma heresia extremamente perigosa. Então essa heresia, tá, quando você lê 1 João, tem que estar com ela em mente, porque João está preocupadíssimo com isso. Pode ver que o tempo todo ele está alfinetando eles, ele está combatendo essa heresia. E por que ela é perigosa? Ela não era uma heresia hostil, assim, que violentava os cristãos. E por isso ela era perigosa, porque ela permeava dentro da igreja, e com o tempo as pessoas deixavam, elas começavam a ter dúvidas sobre a salvação delas, começavam a achar que realmente tinha que ser iluminado de algum jeito, começavam a crer nas reinterpretações deles, e por aí vai. Qual que era o público-alvo? Tá? Eu falei do gnosticismo agora, mas pegando aqui o contexto também, o público-alvo, tá, era 1 João não foi escrito por uma igreja em específico, não diz ali qual igreja era, então provavelmente era uma carta que circulava entre algumas igrejas da época, e João escreveu justamente para igrejas em que esses falsos mestres, esses ensinamentos, especialmente o gnosticismo, tinham entrado e já estavam em um estágio um pouco avançado já. Então não estava no começo, já tinha se impregnado na igreja. E essas igrejas elas eram formadas por antigos pagãos, então eram geralmente pessoas que não eram judias, não tinham conhecimento da escritura, como os judeus tinham, e tinham já um tempinho de experiência cristã, não era uma igreja tão jovem também. Que mais? Essas pessoas, esses cristãos que estavam nessas igrejas, eles já estavam numa condição espiritual bem complicada, porque eles não eram perseguidos, mas eles já tinham uma tendência muito grande ao pecado e ao mundanismo. Então eles estavam já muito começando a seguir, a flertar com essas doutrinas gnósticas. Então, o que isso levava, além da tendência ao pecado, tinha falta de amor fraternal, falta de amor entre os irmãos começou a acontecer, e também a perda da certeza de salvação. Então, foram consequências, evidências de que essas igrejas que João está se referindo já estavam tendo esses problemas. Então, esse é um contexto geral, tá, da carta de 1 João, e tendo ele em mente, a gente consegue entender bem direitinho. Agora a gente vai ver o capítulo 2. Por que João fala determinadas coisas? Então, mantém essas informações na tua mente. A gente vai passar, tá, por todo o capítulo de 1 João agora. O que eu vou fazer vai ser é como se fosse um panorama, tá? Então, não tem como entrar em detalhes em cada parte dos textos que a gente vai ler, porque não tem tempo, né? Não daria muitos estudos isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lendo junto, aí dá uma pausada e a gente comenta um pouquinho sobre aquele trecho, tá? Vamos lá, 1 João, capítulo 2, primeiro versículos 1 ao 2, vai dizer assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Essa primeira partezinha, ela continua ali do capítulo 1 e já mostra de maneira bem explícita qual que é o objetivo de João, um dos objetivos que ele tem. Ele está escrevendo essas coisas para que os cristãos daquelas igrejas não pequem, ou seja, que eles abandonem a prática do pecado. E é em cima disso que ele vai começar a construir agora o argumento dele.
Ele vai dizer o que também, né? Que Jesus é o justo advogado que defende o réu, né? Então, enquanto a gente for lendo, vai percebendo aí, ele vai desmentindo todos os argumentos dos gnósticos. Então, olha só, ele já começa dizendo que o Jesus é o justo advogado que defende o réu, né? Então, ali no primeiro versículo, né? Temos um intercessor. Então, o intercessor dá para a gente até pensar que é como se fosse um advogado. Então, Jesus é o justo advogado que defende o réu. Então, olha só que interessante, né? Deus não esquece o pecado de maneira absoluta, mas alguém tem que pagar alguém cometeu um crime, essa pessoa tem que pagar por esse crime. Vai ter uma sentença, as pessoas vão ter que ser presas ou vai acontecer alguma punição. E no versículo 2 ele vai dizer, né, que Jesus é a propiciação. Então, ao mesmo tempo que Jesus é o advogado, ele é a propiciação. Então é como se a sentença de Deus, que seria direcionada a nós, ela é desviada para Cristo e acaba se abatendo sobre ele. Então ele recebeu, né, a nossa sentença, a nossa culpa, e ao mesmo tempo intercede, né, por nós, nos tornando justos como ele é aos olhos de Deus Pai. Essa é a base para que João começa a reensinar aquela igreja, né? Começando da base do Evangelho. Sabe? Então eles estavam assim tão avançados nesse problema que tem que voltar lá no comecinho, né? Então vamos começar do começo, né? Olha só. Temos um intercessor junto ao Pai, que é a nossa propiciação, dele vai continuar aqui nessa ideia. Quando ele fala ali no versículo 2, né, que ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A primeira coisa, tá, é que nesses primeiros versículos, não é que é uma licença para nós pecarmos o tempo todo, mas que Jesus é o caminho do perdão. Né? Então a gente vai continuar pecando eventualmente, sim, e Jesus Cristo é o nosso caminho, o único caminho para que a gente encontre o perdão e a purificação. Detalhe, tá? Quando ele fala em pecados de todo mundo, não quer dizer, tá? Não está ensinando o que é conhecido como universalismo, que muitos creem, que é a ideia de que todas as pessoas do mundo serão salvas mais cedo ou mais tarde, tá? Porque tem um vasto número de versículos que vão dizer que não vai ser assim. Vai ter um que vai dizer que Jesus vai separar os bodes das ovelhas, se não me engano. Então, sim, vai ter na volta de Cristo pessoas que vão estar junto com Deus na eternidade e outras que vão passar a eternidade afastadas. Então, alguns usam esse versículo para ensinar, e já estamos aí com um ensinamento falso, né, que é o universalismo, que é a ideia de que todas as pessoas serão salvas. Né? Então, veja que ele não está ensinando isso. É apenas que o que Jesus fez na cruz é aplicado não apenas a um grupinho, mas a todo mundo. O que os gnósticos pensavam? Que eles eram um grupinho exclusivo, então, que eles eram segregados, que eles eram superiores. E aqui ele já confronta, dizendo que o Evangelho é aplicado a todo mundo, não apenas a um grupinho étnico ou de pensadores. Tá? Ok, vamos seguir então. Começamos aí pelo básico, né? Agora, versículo 13, agora em diante. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe por onde vai, porque as trevas o cegaram.
Quando a gente lê o Paulo, né, escrevendo, a gente percebe, né, que o jeito de ele escrever já é muito mais, eu vou dizer, é muito mais sofisticado. Tá? Quando a gente lê o João, parece que é meio bagunçado aqui, é um pouco difícil às vezes. Ele repete muita coisa, ele está falando uma coisa, daí ele fala outra, ele volta a falar a primeira coisa que ele... Daí parece que ele lembrou de outra, ele escreveu uma terceira coisa, e depois ele volta para a primeira. Então é um pouquinho bagunçado de entender o que ele está escrevendo, mas não significa que ele não é genial, tá? Porque olha só a genialidade dele aqui nesses versículos. Ele dá uma atacada de tal jeito que ele destrói com os argumentos dos gnósticos aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olha o que ele começa dizendo, né, no versículo 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. O que os gnósticos mais alegavam que eles tinham? Conhecimento mais elevado. O gnosticismo, lembra, vem de conhecimento. Então, o conhecimento dos gnósticos, ele é desmentido pelo quê? Pela desobediência deles às próprias escrituras que eles estavam reinterpretando. Então eles se julgavam conhecedores, mas eram ignorantes, na verdade. Aqui João está dando uma crítica, a primeira das críticas que ele dá aqui, ele dá 4, tá, pelo menos. Então beleza, esses caras aí que estão dizendo que são conhecedores, eles são, na verdade, ignorantes. Seguindo, 5. Mas se alguém obedece a palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então olha só, a intimidade com o Pai que os gnósticos alegavam ter é desmentida pelo fato de eles não andarem como Cristo andou. Certo? Então eles se julgavam espirituais, mas eles eram profanos, porque eles... Ok, o cara que recebeu lá a iluminação, que era Jesus, na visão deles, a mesma iluminação que ele recebeu e que eles alegavam ter recebido, não eram compatíveis, porque Jesus andou de um jeito e os gnósticos andavam de outro. Né? Então, na verdade, eles eram profanos, eles eram imorais e não combinavam com o jeito que Jesus andou. Depois, ali no 7, ele vai dizer, né, amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. Então, que as reinterpretações bíblicas, digamos, dos gnósticos, elas são desmentidas pela simples mensagem do Evangelho já conhecido pela igreja. Então, assim, o que quer dizer? Que tudo que eles faziam lá de reinterpretações e sofisticadas, né, eles eram pessoas que pensavam ser sofisticadas. Apesar disso, eles não foram capazes de interpretar o mais básico do Evangelho, que é dito aqui, é um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. É simples. E os gnósticos, mesmo sendo inteligentes na visão deles, não foram capazes de interpretar a simples mensagem do Evangelho. Por último ali, do 8 ao 11, vai dizer muito ali, né, que sobre luz, sobre trevas, né, então... e ele faz, eu acho, de propósito, porque os gnósticos que diziam estar na luz ou iluminados, ele vai dizer que estavam nas trevas, porque a iluminação dos gnósticos ela é desmentida pelo fato de eles terem ódio e desprezo com o irmão, com a pessoa que não era do mesmo partido, digamos, deles. Então eles julgavam-se iluminados, mas andavam nas trevas. Por quê? Porque eles não amavam as outras pessoas. Para mim isso aqui é bastante interessante, é muito interessante mesmo, e genial da parte de João ele destruir com os argumentos dos gnósticos. Então, nessa parte dá para a gente pensar que a obediência aos mandamentos, ou seja, uma vida moralmente reta de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, ela tem que ter ela leva a duas coisas. Primeiro, ela tem que ter uma real evidência, ela é uma real evidência do verdadeiro conhecimento e intimidade com Deus. Ou seja, você ter uma vida reta, tentando não pecar, né, tendo uma vida moral, à vista de Deus, é claro, né?
é você obedecer os mandamentos e tudo mais, é uma evidência sim do verdadeiro conhecimento, de que você realmente tem uma intimidade com Deus. Mas não para por aí, tá? Essa não é a única evidência. Deve ser acompanhado pelo amor ao irmão. Então, olha que interessante, que você dizendo que mesmo você fazendo, tendo uma vida moral, e se você ao mesmo tempo não ama o seu irmão, na verdade você não conhece a Deus, porque ser moral ou obedecer, ter obediência aos mandamentos e não ter amor pelo irmão, tem algo errado aí. Então, ao mesmo tempo, João ele contraria tanto o espiritualismo quanto o moralismo, faz juntos, né? O espiritualismo, aquela ideia de que não, é tudo só espiritual, sou alguém, como os gnósticos, né? Alguém superior, que eu tenho conhecimento, mas a vida é toda errada. Ele está desmentindo isso. E ao mesmo tempo o contrário, que é o moralismo, que é aquela ideia de que, eu penso assim, né? Eu estou obedecendo os mandamentos, mas o meu irmão não está obedecendo e eu acabo odiando ele. Como alguém, sabe, essa falta de amor, assim, que você acaba desprezando alguém pelo fato de ele não estar obedecendo os mandamentos, mas você despreza o seu irmão. Esse é o moralismo, né? Então, o amor ao irmão, ele vem junto com a obediência aos mandamentos, vem junto com o conhecimento e intimidade com Deus. Essa é a parte, eu acho que mais complicadinha aqui do texto. Nós vamos avançar agora. João, ele começou, né, falando sobre evitar o pecado. Depois ele falou sobre guardar os mandamentos, com todos esses detalhes que ele apresentou. E agora ele vai para a última parte, que é do versículo 12 em diante, que é evitar o erro dos falsos mestres, ou como identificar eles. Vamos lá, versículo 12. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Daí de novo, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Olha essa característica de João, de ficar repetindo. Eu até acho isso aqui pode ter sido até um hino, alguma coisa assim, na época, mas eu não tenho certeza. Tá? Mas o que ele está querendo dizer aqui, tá, com tudo isso? Muitos aqui vão usar esses textos para separar níveis de maturidade espiritual. Alguns vão dizer que é 3 níveis, que é os pais, os jovens e os filhinhos. Outros vão dizer que são 2. Ele está falando dos filhinhos, mas é só os jovens e os pais. Eu realmente não sei, tá? Eu não entrei nesses detalhes. Mas o que dá para ter certeza aqui é que nessa parte ele está assegurando para as pessoas da igreja a certeza da salvação. E assegurando para elas que todas elas têm privilégios, desde a mais novato na fé até o mais antigo na fé, que não precisa de uma iluminação especial, contrariando mais uma vez aquelas ideias dos gnósticos. Olha só os privilégios que podemos tirar, né? Eu reuni eles aqui, né? Então o primeiro seria o perdão e a comunhão com o Pai, né? Essa aí, os pais, por exemplo, né? Porque conhecem aquele que é desde o princípio, por exemplo. Então todo cristão tem esse privilégio, perdão dos pecados e comunhão com o Pai. Ou seja, você aceitou Cristo agora, você já tem esse privilégio, não precisa de iluminação especial. O que mais? O conhecimento pessoal e prático de Jesus. Então não é só um conhecimento, como os gnósticos lá, que era um pouco místico, mas um conhecimento pessoal, uma forma de... Pensa assim, você conhecer uma pessoa envolve você estar diante dela, né? Você conhece ela fisicamente, um na frente do outro, né? E era desse tipo que ele está tentando dizer aqui. Além disso, João está dizendo também que um privilégio muito especial também dos cristãos é o vigor espiritual que capacita eles a vencer o maligno, o Satanás.
Então, todos esses privilégios, esse conhecimento pessoal e prático, o vigor espiritual, o perdão e comunhão com Deus Pai, eles são desfrutados desde o primeiro segundo que você conhece a Cristo. Então, desmentindo muito dos ensinamentos dos gnósticos. Seguindo, versículo 15: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é um dos meus versículos prediletos, principalmente quando me converti. Eu gostava muito desse versículo. Hoje tem muitos outros, né? Mas foi muito importante esse versículo para mim na hora de avaliar, né, o que eram coisas do mundo, ou pensamentos que eram do mundo e outros que não eram. E quando ele diz mundo aqui, tá, não é no sentido assim de que tem que odiar, não amar a criação de Deus, o planeta, ou sei lá, você jogar lixo no chão, assim, essas coisas. Não é isso, tá? Também não é você não amar as pessoas que vivem nesse mundo, tá? Mas é você não amar o sistema contrário a Deus que esse mundo caído vive, certo? Então pode ver que as coisas que há no mundo, no versículo 16, tá, basicamente são cobiças, né? São ostentações, são coisas egoístas, e tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. Mais uma vez aqui, desmentindo, tá, os gnósticos, tá, porque eles eram pessoas cobiçosas e eram ostentadores, né? Eles gostavam eles eram snobs, tá? Eles eram mundanos, por assim dizer. Vamos lá. Seguindo, versículo 18. Agora a gente vai até o fim, tá? Porque aqui João está fechando o argumento dele. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês não têm unção que procede. Vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o anticristo? Aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E vocês precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele as ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Bastante coisa aqui. É complicadinho, né, entender tudo que ele está querendo dizer, porque ele repete, né, bastante coisa. Parece desorganizado, mas é muito interessante aqui o que ele está nos dizendo. Primeira coisa é essa parte aqui do versículo 18,
que ele vai dizer que muitos anticristos têm surgido, tá? Então a gente acaba pensando que quem que vai ser o anticristo? Vai ser o Silvio Santos, vai ser o Hitler, vai ser o Elon Musk, né? E eventualmente a gente acaba esquecendo que 1 João 2,18 já vai nos dizer que muitos anticristos, o termo é muitos anticristos, já têm surgido desde a época de João. Quem são esses anticristos? Ele nos dá aqui todas as características desses anticristos. Aqui, no texto, ele está se referindo especialmente aos gnósticos. Mas olha o que ele nos diz aqui de características desses anticristos. Versículo 18 vai dizer, né, que são muitos, então a gente não pode esperar que são apenas alguns, tem uma quantidade muito grande desse tipo de pessoa. Versículo 19 vai dizer, né, que são pessoas que deixaram a igreja porque nada tinham em comum com os crentes. Então, muitos deles, pessoas que estavam entre nós, dentro da igreja, fazendo outra coisa, ou ensinando outra coisa, ou saindo dela para criar suas próprias igrejas, digamos, ou grupos. São pessoas que negam a encarnação e a divindade de Cristo, versículo 22. E aqui está o principal versículo. Aquele que não diz que Jesus Cristo é Deus e que Ele encarnou, ele é um anticristo. Esse 22 ele é um versículo a ser sublinhado, basicamente, porque ele é a chave aqui do que João está querendo nos mostrar em todo esse capítulo. Porque os gnósticos eles ensinavam o contrário, né, do que ele disse. Eles jamais iam dizer que Jesus Cristo tinha encarnado, muito menos que ele era uma divindade. E nós temos hoje em dia muitas doutrinas que não vão afirmar esse tipo de coisa aqui. Então, essa é uma forma muito prática de nós identificarmos falsas doutrinas. Avalia elas e veja, né, se elas dizem que Jesus Cristo encarnou e que Ele é Deus. João nos dá essa ajuda até os dias de hoje. São pessoas que negam o Pai também, versículo 22. Então, pessoas que têm os não lembro o termo agora, mas os que negam a Trindade, antitrinitários, se não me engano. São pessoas que elas acreditam, ensinam que não existe Trindade ou que eles são de uma forma diferente, ele está na palavra de Deus. E outros que vão dizer que o próprio Pai ele é um cara também, tipo Jesus, de carne e osso, assim, e o Espírito Santo ele não é parte da Trindade, mas ele seria o elemento espiritual desses dois seres. Tá? Então, formas muito estranhas de interpretar a Trindade. Outra forma, outra característica, versículo 23, é que essas pessoas elas não têm o Pai, então elas não são cristãos de fato. E versículos 22 e 26 também vão dizer que são pessoas mentirosas e enganadoras. Tá? O que quer dizer isso? Tá? Que não são pessoas que estão ali tranquilas com o seu, como vou dizer, sua forma de entender o mundo, mas não, são pessoas ativas e que estão tentando convencer outras de acordo com a sua doutrina. Então, olha quantas coisas que o João nos dá, né, para nós olharmos aquilo que estamos entrando em contato, né, as doutrinas. E também João exorta para nós, para os fiéis, né, no caso, para os cristãos, se manterem, se guardarem em relação à verdade, ao Evangelho. Versículos 20 e 21 vai falar sobre uma tal de unção, tá? Aqui ele está falando sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo ele é a fonte mais que suficiente para tudo que temos. De novo, mais uma vez, não precisa de iluminação, não precisa de conhecimento elevado, não precisa de mais nada. O Espírito Santo que recebemos na conversão já é mais que suficiente para tudo que precisamos. Não quer dizer que a gente não vai precisar de um ensinamento humano, porque senão não teria sentimento aqui, ou a gente ter outras pessoas que ensinam, mas que o ministério do Espírito Santo está disponível a todos os crentes, do mais novato até o mais antigo. Tá? Não tem aí algum cristão que não esteja
disponível, que o Espírito Santo não esteja disponível a ele. E, principalmente, não é um privilégio de uma minoria exclusiva e snob. Então, o Espírito Santo ele vive em todo aquele que é cristão. Bom, tudo isso, concluindo agora aqui, o que João fez? Então, ele continuou o capítulo 1, falando sobre uma comunhão com Deus que é luz, fala sobre evitar o pecado, sobre guardar os mandamentos, tá? E atentar, né, para as falsas doutrinas. Tudo isso tendo aquele pano de fundo daquelas heresias daquela época, dos gnósticos, sabendo o que eles faziam, quem eles eram, tá? Isso nos ajuda a entender muito bem esse livro de 1 João. O que isso nos diz, assim, para o nosso dia de hoje? Assim, porque foram coisas que aconteceram há muito tempo. Esse gnosticismo hoje, eu não sei se ele é o mesmo tipo, tá, que existia na época. Alguém deve acreditar nisso. Mas é muito fácil de você, se você pensar um pouquinho ou botar no Google, você já vai identificar mais milhares, assim, de formas de crenças ou coisas muito semelhantes ao gnosticismo. Basicamente é o esoterismo que nós temos hoje, é muito semelhante. E todo esse tipo de crença, tipo mística, eu vou citar algumas aqui, tá? Mas que tem muito hoje em dia, tipo o misticismo oriental, por exemplo, que muitos do Ocidente, das Américas, têm trazido para suas vidas. Não sei se já viram aqueles Buda que tem nos estabelecimentos, ou um sinalzinho, uma letra chinesa em cima da porta. Comecem a perceber isso nos estabelecimentos. Vai ter esse tipo de coisa. Eu já achei um monte. Então, as pessoas aqui estão se apropriando de coisas, de crenças místicas orientais para suas vidas. Então, puxam aqui, puxam de outro e colocam nisso, nessas coisas assim, sei lá, quero que minha loja venda mais. Então, ela acredita que botando aquilo na loja vai vender mais. Então, são pessoas perdidas e que acabam lendo livros sobre isso e crendo nisso e levando outras ainda a crer nisso. Dentro da igreja também pode acontecer, né? A gente não é algo que a gente está livre, então a gente pode acabar tendo pessoas ensinando isso, recomendando livros, recomendando sites, crendo nisso e tentando misturar isso com a Bíblia, reinterpretando a Bíblia de acordo com aquilo que ela crê. Então isso é muito perigoso, tá? Muitíssimo perigoso, tanto que para João isso levou ele a escrever tudo isso que nós lemos. Então, o misticismo oriental, as energias positivas e negativas, que muitos falam por aí, né? Uma pessoa está com um problema e alguém fala, vou mandar energias positivas para você, né? Não se fala mais, fica com Deus, vai mandar energias. Então, tem muito isso hoje. Eu posso dizer que, como engenheiro eletricista, isso não existe, tá? Energia, para mim, é só elétron e tá, isso pelo menos eu conheço. A tal da Cabala, não sei o que é Cabala, mas apareceu na minha pesquisa. Ordem Rosa Cruz, Maçonaria, Nova Era, a Yoga também. Temos aí quem pratica Yoga, tá? Uma vez um chefe meu, um ex-chefe, tentou me obrigar a fazer Yoga. E eu cheguei lá, tinha um cara muito estranho que ia me fazer, não sabia nem que era yoga direito, mas ele ia me ensinar a fazer yoga. Daí ele botou como é que é aqueles negócios que sai fumacinha lá, um incenso, botou uma música lá tipo um rock, assim, que eu falei que eu gostava de rock. E eu pensei, nossa, eu tô com medo daqui, né? O que ele vai fazer comigo? Mas eu falei que eu não acreditava nisso e saí embora, assim. Daí, chefe louco, né, que eu tinha uma vez. Tem os cristais e tem gnomos também. Eu já ia mencionar aqui o terapia dos cristais também. Eu ouço muitas pessoas dizerem para a gente alinhar os chakras. Os chakras, né, também. Olha só, se a gente for cavocar, começa a surgir, né? Yoga, muito cuidado se alguém vai praticar isso, olha muito bem, porque assim, as bases, as crenças do que está praticando ali, eu não sei, tá? Eu acho que não estão de acordo com a palavra, mas eu também não fui a fundo para
pesquisar, mas apareceu na minha pesquisa aqui. Astrologia, numerologia, ver a sua... me fugiu a memória, mas quando você vê lá o seu mapa astral, ou dos 12 lá que você nasceu em certa data, daí você tem... Você vê no jornal. Signos. Gente, assim, tem um monte, não é só o gnosticismo, nós temos um monte de coisas semelhantes hoje, muito ativas, e poderia dizer muito mais. Eu também selecionei algumas que hoje são classificadas como, não são muito na linha religiosa, mas são práticas pseudomédicas também, que tem uma tonelada delas, eu vou citar algumas. Nós temos a homeopatia como um exemplo. Ela não vai dizer, a homeopatia não vai fazer você negar Cristo, provavelmente, mas é uma coisa que não tem embasamento científico, né, sabe? Que leva a crer em coisas que não são verdade, basicamente. Você toma um chá que é mentira que aquele chá vai fazer você se curar, basicamente. E daí imagina uma igreja que tem daí alguém que vende remédios homeopáticos, e como é que a gente vai lidar com isso? Vai levar mentira para o irmão também? Então, parece que não vai fazer você negar Cristo, mas você lidar com esse tipo de coisas pseudomédicas é lidar com mentiras também, que você vai estar ali a ler livros sobre homeopatia, acupuntura também. Acupuntura é mais uma coisa também que não tem embasamento. Magnetoterapia, essa eu posso dizer também, né, como engenheiro, que não existe colchão com... Já tentaram me vender também colchão lá com ímãs que vai fazer você curar suas doenças. Não funciona, tá, gente? Tinha já lá em Passo Fundo um rapaz que já saiu da igreja e agora pensando, ele saiu da igreja por causa disso, inclusive. Ele não é mais, ele até se separou da esposa, porque ele era alguém que vendia esses colchões com ímã, alegando que era uma coisa que ajudava. Ele foi lá em casa tentar vender também, me fez deitar no meu colchão. E é mentira que funciona. Então, e ele levou isso muito, para ele tudo era isso, essas vendas e vendas e vendas, e acabou com a vida dele. Hoje ele nem está na igreja mais. Regressão a vidas passadas, terapias do tipo energia quântica, terapia de cristais, como já foi mencionado, e uma série de medicinas alternativas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que eu falei aqui, olhar com muita atenção, tá? Todas essas coisas, tanto no sentido de que das mais doutrinárias, quanto aquelas que não parecem que são doutrinárias, mas que vão nos levar a trabalhar ou ler coisas que não são verdade. E por fim, a maior aplicação talvez é que nós lemos, né, na internet, o que tem disponível a toda pessoa. Eu, sinceramente, eu evito ao máximo ler coisas sobre a Bíblia, comentários ou sobre teologia na internet, porque eu realmente não confio no que eu estou lendo. Quando eu vou ler alguma coisa para fazer um estudo ou para mim mesmo, assim, que eu não sei ali da Bíblia, eu leio o que está escrito, dá muito trabalho, tá? Tem que ler o que está escrito, tem que ir atrás de quem escreveu, quem é aquela pessoa, o que ela diz, e muitas vezes leva a escritores que em outras publicações eles negam a Cristo. Então, como que eu vou usar aquilo como base, né? Então, assim, João nos dá um bom trabalho de preocupação para nós analisarmos muito bem e nos atentarmos, né, a todas essas coisas, essas falsas doutrinas que não estavam só lá no passado, mas hoje tem aos montes por aí. É isso que eu tinha para hoje, pessoal, e vou fazer uma oração final aqui. Senhor Deus, obrigado por esse momento que a gente pode aqui compartilhar e ler o texto de 1 João 2. Peço que, assim como nós lemos, que nós, como igreja, como cristãos também, nós cada vez mais evitemos o pecado, voltando sempre, né, para o teu evangelho simples e puro,
não tentando criar muitas sofisticações às vezes e às vezes coisas da nossa cabeça. Nos cuide e nos guarde disso. Também peço que a forma como nós guardemos os mandamentos, a obediência a Ti seja também permeada pelo amor ao próximo, amor aos cristãos, aos nossos irmãos, e que isso nos diferencie, né, da maneira correta dos demais, né, das pessoas do mundo. Que a cobiça, né, do mundo, a ostentação dos bens e tudo mais, não seja algo que nos caracterize, e também nos dê sabedoria para a gente analisar com muita crítica mesmo, e com muito cuidado, tudo que nos é proposto, seja nos livros que a gente lê, na internet, nas medicinas alternativas e tantas outras formas aí de engano que tem por hoje. Peço por isso, Senhor, que abençoe essa semana na vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado a Deus por essa palavra, usando da Ana para nos ministrar. E muito bem, teremos a alegria de ter o irmão Leandro com a gente, né? Dando sequência então ao capítulo 3 nessa carta, você pode ler durante a semana, tá? Para já ver o texto claro totalmente. E quando eu vi o versículo 28, lembrei lá do Evangelho que João escreveu, quando Jesus diz lá em João 15, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim. Então João escreveu lá que Jesus disse: permaneçam em mim. E agora aqui no verso 28, João vai dizer: permaneçam nele. Né? Então lá Jesus disse que é para vocês permanecerem nele. Então ele também está lembrando isso, né? Essa paralela do Evangelho com a carta. E essa palavra para nós, permanecemos nele, apesar das heresias, das coisas ao redor, que o Darão lembrou tantas aqui, e outras tantas que tem, né? Que Deus nos fortaleça cada dia, conhecendo a palavra, né? Nos fortaleça, nos alimenta. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.